E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Eu acho que, assim, para começar, a gente não pode desconsiderar, né, o lugar onde a Rússia e a União Soviética estão colocados e a formação dessa identidade, desse povo, dessa história. E esse lugar é muito marcante porque é o maior território do planeta. Eles ocupam o maior espaço da Terra. E isso não é pouca coisa. A gente costuma até, assim, eu costumo fazer a seguinte referência ou comparação, né? Quando você olha para a França e você pergunta assim, a França, ela faz parte do quê? A Alemanha faz parte do quê? Fazem parte da Europa. Essa é a nossa resposta. E quando você fala assim, e a Rússia? Faz parte do quê? Parece que é mais Ásia, né? Ou não? Na verdade, assim, tipo, ela não é bem a Ásia, Mas não é também não só é a Europa. Ásia, mas não é só a Europa. E aí você começa a olhar para o mapa e prestar atenção naquilo e você fala assim, não, mas peraí, a Rússia não faz parte de alguma coisa. Porque ela é por si só. E isso muda a nossa moldura de referência, de escala das coisas. Os russos não fazem parte de alguma coisa. A pergunta que eles fazem é, quem faz parte de mim? Porque ele é tão grande, eles são tão grandes, né? Aquele espaço é tão gigantesco que os outros é que fazem parte. Isso vai explicar um pouco da mentalidade, né? Ou do mindset de você olhar e falar assim, no fundo, a União Soviética e a Rússia quer sempre ocupar, englobar o resto e não fazer parte do resto. Então, ela é uma coisa à parte. E aí, olhando de novo para a questão de ser asiático ou europeu, e aí, os russos são asiáticos? Eles podem ser. Mas eles são europeus? Também podem ser, e também são. Então, na verdade, eles seriam uma categoria à parte, talvez, de um jeito bem simplista de colocar do ponto de vista, social, nacional, geográfico, étnico, e é uma mistura mesmo. Se você olhar os povos da Ásia e a transição, até física, né, para os povos europeus, os russos estão bem no centro dessa história. Então, esse território começa nesse lugar, mas esse lugar ele tem algumas características muito específicas. E a primeira delas é que ele está localizado numa área muito plana e muito isolada do resto do mundo, que é o centro do coração dessa combinação de Ásia com a Europa, que é a Eurásia. E esse lugar plano, que são os estepes da Eurásia, sempre foi um lugar muito vulnerável, aonde os russos sofreram. E quando ele nasceu, quando você dá a entrada, né, quando eles começam a formar o seu primeiro estado ali, que era o Principado de Moscovis, que é ali onde está Moscou, eles se sentiam muito ameaçados e eles não tinham barreiras e defesas naturais para se proteger do resto. E aí, basicamente, eles tinham que lidar com duas grandes rotas de invasão. Uma que vinha da Ásia, que eram aonde vinham os cavaleiros nômades, e aí os mongóis vieram dali, e essa rota era um problema da Ásia Central. E a segunda vinha da planície do norte da Europa. E aí vieram desde os cavaleiros teutônicos até a máquina de guerra nazista, passando por Napoleão e todo mundo que cruzou por esse corredor no norte da Europa, que atravessa, que vai desde a França, correndo até chegar dentro de Moscou. E óbvio que nessa situação não tinha como eles sobreviverem, esse pequeno principado. E eles começaram a entender que eles precisavam, então, expandir para evitarem de serem dominados. E aí eles começam um processo de expansão para bloquear essas rotas de invasão. E a primeira fase desse processo de expansão é lidar com a rota da Ásia, que é a primeira rota de invasão, onde eles sofreram muito com as invasões dos mongóis. Aliás, a gente pode até dizer que o surgimento real da identidade ou da nação russa começa quando o Principado de Moscou, que tinha dado ou vindo do mesmo lugar que veio os russos da Ucrânia, que eram fruto de povos vikings que saíram e foram parar ali onde era Kiev, e eram os Kievan Rus, ou os russos de Kiev, que eram os antecessores dos russos que a gente conhece. Por isso essa relação da Rússia com a Ucrânia e esse problema atual, que para o Putin e para os russos, né, não tem identidade ucraniana separada da Rússia, porque eles olham e falam assim, não, mas espera aí, a gente não era Rus, vocês eram os Rus de Kiev, nós éramos os Rus de Moscovis. Então, esse problema já tinha. E quando os mongóis estão ali dominando, na verdade, o que era esse espaço da Rússia,
os que se sobressaem e que resolvem lutar e conseguir vencer os mongóis não são os russos de Kiev, mas são os russos de Moscou. E aí, então, eles começam a consolidar esse problema, mas aquela expansão que fechou a primeira rota de invasão não está resolvida. E aí eles precisam partir para o segundo lado. E aí, então, você tem várias fases do crescimento desse Império Russo que está em formação, de expansão, e agora para o lado da Europa. E aí, a última fase, assim, a gente pode falar que era quando Pedro o Grande chegou e até fundar São Petersburgo. E nessa fase você já está tendo acesso ao Báltico, você já cooptou uma parte inteira da Ucrânia, você está ancorado no Cáucaso, que são aqueles países, né, Azerbaijão, Armênia, mais ao sul, que ligam com o Oriente Médio. Ali tem uma cadeia de montanhas que dá o que a gente chama de ancoragem, uma proteção natural. E aí, nesse momento, então, a Rússia está imensa. Está muito grande. E ela está segura. Só que, nesse processo, ela incorporou um monte de outros povos, que não são os russos. E aí ela transferiu, de uma certa maneira, o problema que vinha de fora para virar um problema interno. E ela tem que gerenciar esse pessoal. E óbvio que isso não vai ser fácil, e ela precisa de um aparato, de um Estado forte. E aí a gente já começa a ver as sementes da história russa, seja com o Império do Czar, ou seja depois com a União Soviética, a necessidade... Poder central. Isso, de um poder central, um poder baseado com coerção, com força, de controle, para estabelecer que essa realidade dessas nações todas que foram incorporadas se mantenham de pé. Porque não tem como você ter um território desse tamanho, no seu ápice do tamanho da União Soviética, que não vai ter outros povos lá dentro. Esses povos foram dominados, conquistados, etc. Tem uma outra coisa interessante que eu acho que vale deixar aqui, esse movimento de defesa, né? Porque é um movimento de defesa, em grande medida. Ele nasce como uma intenção de se defender e estar seguro. Os russos inventam o conceito de buffer, ou estado tampão. Como é que todo estado tem uma parte que é o seu core, né? Que é o lugar mais importante. Assim, qual que é o lugar mais importante do Brasil? A capital, Brasília, é o lugar mais importante do ponto de vista político, mas e do ponto de vista econômico? Não é Brasília. Então, aí nós temos São Paulo, nós temos o Rio, nós temos o Sudeste aqui. E para você proteger essas áreas, você precisa ter espaço para seus inimigos não chegarem. Então, quando eles incorporam esses territórios, eles criam esse vácuo entre as áreas mais importantes, o centro, o core do país, e os lugares mais vulneráveis. Com a seguinte lógica, eu estou disposto a trocar ou entregar esse território inútil para que eu proteja o meu, para o cara não chegar na minha fronteira e já me invadir, vem direto marchando ou cavalgando até Moscou. A gente chamava isso no exército de trocar espaço por tempo. Isso. Que a gente tem um conceito também, né, na geopolítica ou na geoestratégia, que é o que a gente chama de profundidade territorial, onde os russos têm isso em abundância extrema. Então, a história das guerras russas é uma história de usar essa profundidade, que é recua, 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 porque ele tem espaço para recuar. E com esse recuo, quando o inimigo vai avançando, 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 ele vai chegar numa hora que ele está super estendido, com uma linha de suprimento imensa, com muita vulnerabilidade para manter essa logística. Está dentro do território inimigo, onde é mais fácil você ter contra-ataques, você romper toda essa logística, você vai sabotando, você vai criando um monte de problemas. E com isso, chega uma hora que o inimigo está exausto, sem munição, sem alimento, dentro do campo inimigo, totalmente suscetível a ser sabotado. No inverno rigorosíssimo. Também, aí vem o clima, né, essa questão toda. E aí aí os russos vêm recuando. Por exemplo, Israel está numa situação oposta a essa. Não tem profundidade territorial nenhuma. Isso explica o comportamento psicológico estratégico de Israel, que é um comportamento sempre de ação preventiva. Não dá tempo. Se você me atacar aqui, eu caio no mar. Então, eu tenho que ver qualquer movimento seu de ataque, eu vou ter que me antecipar. E óbvio que isso causa problemas para a política externa de Israel, para a defesa de Israel. Às vezes contra-ataca ou ataca rapidamente quando não é necessário, mas eu não posso correr esse risco. Você se mexeu aí, então eu te ataco. Tem esses efeitos colaterais nocivos. E os russos também, né? Porque, enfim, quando mesmo usando dessa vantagem, dessa profundidade territorial,
eles acabam sendo destruídos. E isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadem e vão destruindo a Rússia até chegar num ponto de exaustão, causaram muita destruição. E aí, então, ele está nesse problema. Essa história inicial da fundação desse território e desse povo. E daí para frente, óbvio que os russos eles têm ciclos de expansão e encolhimento do território. Da mesma maneira. Claro, por diferentes motivos, mas a premissa inicial, básica e fundamental, pelo menos para quem está olhando sobre a ótica da geopolítica, é essa. Você vai olhar para a Terra, o que essa Terra te dá e o que ela te tira. Ela é muito grande para você defender ela e para você se sentir seguro. Uma vez que você não tem barreiras naturais, você precisa ocupar muito espaço. O ápice dessa ocupação de espaço é a União Soviética. E hoje nós estamos no mínimo, num espaço encolhido. Isso vai explicar a vontade do Putin, de novo, de expandir. Porque ele fala, aqui eu estou inseguro. Nesse espaço menor eu tô vulnerável. No espaço grande eu estou seguro.